Bom dia, galera. Estou aqui de novo. Agora vou dar prosseguimento à segunda parte da função de primeiro grau. Ficou faltando a variação, o estudo do sinal e as inequações de primeiro grau, tá bom? A variação do sinal está relacionada diretamente ao comportamento da imagem da função ao longo da construção do gráfico. Por quê? É ali que a gente determina se as imagens vão ser positivas, negativas ou a imagem vai ser zero. Como assim? Um exemplo. Digamos que a gente tem uma empresa, esteja estudando uma empresa onde a determinação do lucro e prejuízo que a empresa tem é uma função de primeiro grau. Aí quando você faz uma análise gráfica do problema, a gente vai perceber o seguinte: vai ter momentos em que a imagem vai ser negativa, significa que a empresa está tendo prejuízo. Vai ter momento em que a imagem vai ser zero, que é quando o gráfico corta o eixo X, que é a raiz da função, significa que a empresa não tem nem lucro nem prejuízo. E no último momento é quando a imagem da função vai ser positiva. Isso quer dizer que a empresa está tendo lucro. Estudar sinal, variação do sinal, é isso. E é o que eu vou fazer nesses dois exemplos primeiro, e depois eu faço um exercíciozinho para vocês aí, tá? Então vamos lá. A primeira função é 2x menos 6, ele quer que a gente faça o estudo do sinal. Qual é o procedimento que a gente faz para esse estudo? Primeiro de tudo, nós vamos encontrar a raiz da função. Encontrar a raiz é o valor que a função assume quando o y vale zero. Aí você organiza 2x igual a 6, x vale 3. Então a gente sabe que quando eu substituo essa função por 3, a conta vai dar zero. É a raiz da função. Aí a gente vai fazer uma análisezinha básica, chamar aqui de x. Vou marcar o ponto 3 aqui e vou prestar atenção num detalhe. Já vimos a relação de função crescente e decrescente. Essa função é uma função crescente porque o a é positivo. Ou seja, está subindo da esquerda para a direita. Uma função crescente. Com isso, aqui, em relação ao eixo y, vou botar um y imaginário aqui. Antes do 3, os valores de y são negativos. Concordam comigo? Em cima do 3, ele vale zero. E depois do 3, eles são positivos. Estudar sinal é fazer isso. Então, como é que eu represento isso? Vamos lá. O y é igual a zero quando a função tem o valor 3. O y é menor que zero, ou seja, ele é negativo antes. Aonde? Ele não é negativo antes do 3, à esquerda do 3. Então, como que a gente representa antes na linguagem da inequação? É x menor que 3. E o y é maior que zero aonde na função? Ou seja, aonde ele é positivo? Ele não é positivo depois do 3? Então, a gente representa que é x maior que 3. Isso é efetivamente o estudo do sinal. Estudar o sinal da função é fazer isso. Beleza? Fazer agora aqui no segundo exemplo. Então, quando for pedido o estudo do sinal, primeiro passo, encontramos qual valor torna essa função zero, que dá a raiz da função, Então, eu pego a função igual a zero, organizo, Aí eu encontro aqui x como 2 e vou fazer o estudo do sinal. Eu sei que a raiz é 2. Aí eu vou prestar atenção que o valor de a aqui não é negativo, então é uma função decrescente. Se ela é decrescente, ela vem do alto para baixo, da esquerda para a direita. Então, aí continuamos analisando o y imaginário aqui. Antes do 2, ele não está ligando acima do gráfico. Então, antes do 2, todos os resultados serão positivos. Em cima do 2, o resultado vai ser zero. E depois do 2, todos os números que eu escolher de x depois do 2, o resultado vai negativo. Ou seja, se eu substituir o x por 3, o resultado dá negativo. Se eu substituir por 4, por 5,2,
Da mesma forma, se eu substituir a função por 1, o resultado vai dar positivo. Por menos 1,2. Então, isso aqui é o estudo do sinal. Então, como é que eu represento matematicamente? O y vai ser 0 quando x for exatamente 2, que é se eu substituir lá vai dar 0. Ele é positivo, ele é maior que 0 aonde? Ele é maior que 0 antes do 2. Então, se antes do 2 ele é maior que 0, antes na matemática é menor. E a última estrutura, y menor que 0. Aonde ele é negativo? Ele não é negativo depois do 2? Então, x maior que 2. Lembrando que eu preciso analisar a função que o problema me deu. Para cada tipo de função, uma estrutura diferente. E uma outra dica também. Quando a função for crescente, os sinais estarão do mesmo jeito. Maior, maior, menor, menor, maior, maior. Se a função for decrescente, os sinais estarão trocados. É mais ou menos isso, um macetinho também para ajudar. Então, isso aqui é a variação e estudo do sinal. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo.